Terra Boa Cervejaria Artesanal. Ingredientes selecionados, qualidade de produção, amor à fabricação, cerveja de excelência, presente em festivais e eventos. Cerveja boa. Terra Boa. Produzida em Aceburgo. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Expresso Cast. Eu sou o Antônio Cláudio, estou por aqui para apresentar mais um programa e hoje para falar sobre a importância do perito fisioterapeuta nas ações judiciais. Eu vou conversar com a doutora Renata Gonçalves de Muzambinho. Ela já tem mais de 18 anos de atuação na fisioterapia, é credenciada na Justiça Estadual e Federal nos estados de São Paulo, Minas Gerais, para atuar como perita fisioterapeuta judicial nas áreas civil, trabalhista e previdenciária. Então o papo vai ser muito bacana, vai ser muito interessante. Mas antes de começar a conversar com a doutora Renata, eu peço para que você se inscreva em nosso canal. Afinal de contas, é importante essa sua inscrição para que o canal desenvolva novos projetos e amplie até o número de entrevistas que a gente faz por aqui, sempre levando utilidade pública a todos que acompanham o Expresso Cash. Beleza? Conta aí com a sua inscrição em nosso canal no YouTube. Comigo tem Droga Nossa, tem Fisiofran, Clínica de Pilates, tem Cicobi, Cred Inter e também Cervejaria Terra Boa. Não é de hoje que o Cicobi Cred Inter está presente no sul de Minas e no interior do estado de São Paulo, fazendo parte da vida de seus associados. E nos últimos 30 anos tem sido assim diariamente. Quando o cooperado precisa, basta procurar o Cicobi Cred Inter, que receberá todo o apoio que precisa. E nas comunidades onde atuamos, quem tem comércio, indústria, plantação, é autônomo, produtor rural ou profissional liberal, sabe bem disso. Cicobi Cred Inter, 30 anos. Expresso Cast. Muito bem, e agora a gente vai dividir tela então com ela, a doutora Renata Gonçalves, como eu disse aqui no início do programa, eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal. Tudo bem, doutora Renata? Tudo bem, e você? Graças a Deus, tudo ótimo. A doutora Renata é de Muzambinho, nossa querida Muzambinho, né? Isso. Como é que tá Muzambinho nesta terça-feira em que estamos gravando o programa, Renata? Hoje está tudo bem, hoje está um solzinho gostoso, hoje está bom. Você é de onde, Renata? Eu sou de Ribeirão Preto. E eu tenho família em Muzambinho, mas sou de Ribeirão Preto. Faz tempo que tá em Muzambinho com a clínica? 9 anos já. 9 anos? Bastante. Já recebeu o título de cidadã muzambiense ou ainda não? Ainda não. Vamos ter que fazer campanha então, né? Pois é. Ô, Renata, mas eu queria falar com você sobre essa questão aí da fisioterapia, a questão da importância, né, junto à perícia, ao DPVAT, que muita gente tem dúvidas, né, questão do Detran também. Para a gente entender melhor de que forma que é realizado esse trabalho aí, por um profissional, fisioterapeuta, perito, em todo esse universo aí que a gente desconhece por enquanto e vamos passar a conhecer a partir de agora com você. O fisioterapeuta, a partir do momento que ele age como perito, ele tem duas frentes que ele pode estar trabalhando aí. Uma auxiliando os advogados, como assistente técnico, né, fazendo essa consultoria junto aos advogados e trabalhando para uma das partes, né? Então, se a pessoa entra com uma ação, por exemplo, trabalhista ou contra o INSS, ou tem algum problema em relação ao DPVAT e ela procura um advogado, o advogado nos procura para que a gente possa fazer essa perícia e fazer esse laudo para ajudar essas ações. E uma outra frente é quando nós somos nomeados pelo próprio juiz. E aí a gente vira o perito judicial, o perito de confiança do juiz, que vai ajudá-lo, né, na hora de elaborar a sentença dele, ele ter esse respaldo com esse laudo que vai constar todas as questões relacionadas ao movimento. Então, o fisioterapeuta trabalha com o movimento. Então, a gente faz a perícia falando se a sequela da pessoa é uma sequela permanente, se não é, quanto ela tem de sequela, né? Quantos por cento aquele trabalho, ou, né, uma ação trabalhista ou uma ação contra o INSS,
quantos por cento ela tem de deficiência, quantos por cento ela tem de incapacidade. É isso que o nosso laudo vai estar mostrando, tanto para o juiz como para os advogados. Renato, hoje o que eu mais ouço é o pessoal falando assim, meu pedido chegou lá no INSS e foi barrado, foi negado. Sim. Nessa hora o fisioterapeuta faz a diferença de levar já um laudo preparado? Sim, quando acontece isso, a pessoa normalmente ela já vai entrar com uma ação judicial. Ela passou pelo perito do INSS, que normalmente é um médico, e aí ela teve lá o seu pedido negado por algum motivo. O advogado nos procura, a gente faz um laudo tentando mostrar aquela deficiência existe ou não existe realmente, né? Como é aquela deficiência, quantos por cento? Então a gente usa a CIF, que é uma classificação usada internacionalmente, e aí em cima da CIF nós conseguimos quantificar isso. E aí o advogado vai entrar com essa ação judicial contra o INSS, uma vez que o INSS negou esse pedido, né? Tentando aí reverter esse quadro. Em muitos a gente tem sucesso, a gente consegue reverter isso sim. Tá, e qualquer fisioterapeuta pode ser acionado aí pela justiça, qualquer fisioterapeuta pode ser procurado por uma pessoa que está ingressando aí no processo contra o DPVAT, o INSS, qualquer um tem que ter um fisioterapeuta especialista nessa área? Em geral, quando a orientação que a gente tem do próprio COFITO e a orientação que o Ministério, que o Tribunal do Trabalho dá, é que sejam fisioterapeutas que tenham aperfeiçoamento nisso. Então, no meu caso, eu fiz o aprimoramento em perícia judicial. Então, o meu aprimoramento é específico nessa área, em perícia. Então, aí, em cima desse aprimoramento, a gente aprende a confeccionar os laudos, a ter essa quantificação, que é coisa que, pelo menos na minha graduação, eu não tive, né? Eu não sei se os cursos hoje, de repente, já têm alguma coisa nesse sentido, mas na minha graduação, porque eu tenho 19 anos de formada, então na minha graduação eu não tive. Então eu procurei isso, eu fiz esse aprimoramento, né? Um aprimoramento com uma carga horária alta, com aulas online, presencial e tudo, para que a gente possa montar um laudo de qualidade, né? Porque não adianta fazer um laudo mais ou menos, né? Então o laudo ele é muito detalhado, tem todo com referências bibliográficas, então é uma coisa bem trabalhosa de se fazer. E quando é que você descobriu a importância do fisioterapeuta nessa questão? Porque é algo que realmente eu meio que desconhecia, eu não sabia, é algo novo para mim. Talvez não seja para os outros, mas para mim é. Quando é que você descobriu essa importância? Você decidiu, opa, peraí, deixa eu me especializar mais nesta área. Na verdade, essa área é uma área que me chama atenção desde que eu formei, lá em 2013. Né? Eu trabalhei muitos anos com empresas, eu trabalhei em usinas, né, em Ribeirão, então era uma coisa que já me chamava muita atenção. Porém, os cursos de aprimoramento, de aperfeiçoamento nessa área são cursos muito caros e são poucos os cursos que são voltados específicos para fisioterapia. Então, não tinha curso nem aqui perto do estado de São Paulo, nem perto do estado de Minas. Os cursos eram todos no Espírito Santo ou no Mato Grosso. Então, Caramba. Esse curso específico que eu queria fazer, que era um curso validado por um professor renomado, que já atua na área há muito tempo, era um curso de difícil acesso financeiro e até pelo deslocamento, de ter que ir para lá e tal. E aí, com a entrada da pandemia, esse curso foi disponibilizado online ao vivo. E com preço mais acessível. E aí foi quando eu realmente fiz o curso. Mas, assim, eu já vinha estudando e tinha interesse desde lá, quando eu formei em 2013. Legal. Renato, você falou aí numa das suas respostas que o laudo ele pode ser tanto positivo, quanto ele pode ser negativo, ou seja, ele pode confirmar aquilo que o perito do INSS disse lá, olha, tá negado o seu benefício. Sim. Como é que o fisioterapeuta ele pode atuar de forma positiva, né? Positivamente junto a essas ações aí contra o INSS? O perito falou, não tá negado o teu benefício. Como é que vocês conseguem mudar isso?
Quando o perito fala que está negado, aí o advogado, normalmente a pessoa entra com um pedido através de um advogado, né? E aí o advogado nos procura para que a gente possa fazer a assistência técnica, né? Eu trabalhando como assistente técnico do advogado. E aí nessa assistência técnica eu vou fazer uma avaliação dessa pessoa, vou tirar várias fotos, mostrar as limitações. Ah, ele tem uma limitação de ombro. Ah, mas o ombro dele não permite que ele faça esse movimento. Esse movimento que ele não consegue fazer, não adianta eu tratar, é uma sequela que vai ficar permanente. Então, quando a gente mostra tudo isso no laudo e o advogado apresenta isso para o juiz consegue, né, ver que realmente aquela pessoa precisa daquela aposentadoria que às vezes foi negada ou aquele benefício que foi negado lá pelo INSS. Quando é o juiz que me nomeia, então eu vou mostrar eu diretamente para o juiz, sem esse intermédio do advogado. E aí o processo é o mesmo. Eu vou marcar um dia, fazer a avaliação com essa pessoa. Às vezes a avaliação leva mais de um dia, porque é uma avaliação de muitos detalhes, de muitas fotos, né? E aí eu vou apresentar esse laudo diretamente para o juiz. Olha, realmente essa pessoa tem essa limitação, ela precisa ela não tem como continuar esse trabalho, ela não tem como exercer essa função por conta das limitações apresentadas. Então é meio que o perito fisioterapeuta, ele é meio que o contraponto do médico. Existe uma disputa no bom sentido? Não, na verdade não. Na verdade, não. Na verdade, tanto o laudo do fisioterapeuta e o laudo do médico, eles são complementares um ao outro. Porque o que acontece? A partir do momento que você pede um laudo médico, você quer saber se existe aquela doença. Quem está apto para falar se a pessoa tem ou não aquela patologia é o médico. Quem dá o diagnóstico clínico é o médico. Então, você chega lá e fala para ele, olha, eu não consigo trabalhar porque eu tenho uma dor no ombro. Ele vai pedir exames, ele vai diagnosticar que você tem uma tendinite. Esse é o papel do médico. Quem faz isso é ele. Eu não dou o diagnóstico clínico. Aí, então tá, o médico viu que existe aquela tendinite lá naquele ombro. Mas o que ela tá te causando de restrição de movimento? O que ela te causa? Aí entra o papel do fisioterapeuta. Então, essa tendinite não me permite levantar o ombro, essa tendinite não me permite pegar um livro na estante lá do alto, que é o meu trabalho. Então, o laudo do fisioterapeuta, ele é relacionado ao movimento, às sequelas que aquela doença deixou. Então, por isso que a gente não concorre com o médico. São laudos diferentes. Entendi. E que acabam lá na frente juntando meio que provas para o juiz dar a sentença. Se é favorável ou não. Complementando um ao outro. Sempre complementando, nunca concorrendo, que é o maior questionamento das pessoas. Ai, mas o seu laudo vai concorrer com o médico. Não, a gente vai complementar o trabalho um do outro. E tem casos que a perícia ela é feita apenas pelo perito fisioterapeuta e não pelo perito médico? Quando a doença existe, quando a doença já tá, a doença não é objeto do processo. A doença ali já está aprovado que ele realmente tem aquela doença. E o que precisa saber é qual a restrição que ela causa, qual a incapacidade que ela causa, aí a gente pode ter o laudo só do fisioterapeuta, porque a gente não tem mais a dúvida da doença. A dúvida da doença já foi sanada por outros meios lá atrás, né? E aí não precisa do laudo médico. Agora, quando a gente tem dúvida em relação à doença, se existe a doença, se existe a patologia, aí o laudo passa a ser médico. E quando a gente tem dúvida qual a incapacidade que ela causou, aí o laudo passa a ser fisioterapêutico. Interessante. Você falou no comecinho que você já tinha essa ideia, lá no começo, quando você se formou, a seguir por esse caminho. Mas esse trabalho do fisioterapeuta responsável pelo fisioterapeuta perito, né? Perito que se chama. Ele está relacionado apenas às questões periciais ou não? Ele pode atuar em outros segmentos também? Não, a gente pode trabalhar, por exemplo, numa empresa, ajudando essa empresa a ter uma forma mais ergonômica dos funcionários trabalharem, a organizar os ambientes de trabalho. De repente, uma empresa ela quer contratar um fisioterapeuta para ver se existe alguma coisa que ela pode melhorar o ambiente de trabalho daquele funcionário.
Então, é uma outra frente que o fisioterapeuta também pode atuar diretamente com as empresas. Quando eu morava em Ribeirão, eu era responsável por um projeto de qualidade de vida numa usina. Então, lá a gente tinha todo um projeto que envolvia fisioterapeutas, educadores físicos, médicos, e lá a gente tinha um trabalho em equipe que a gente proporcionava para eles uma melhor qualidade de vida. Então, a parte da medicina dava todas as orientações médicas, a parte fisioterapeuta, a gente dava as orientações de fazer ginástica laboral, exercícios antes das atividades, preparar esse corpo para exercer aquelas atividades pesadas. Então, essa também é uma outra frente que a gente pode atuar. Interessante. Então, é um campo vasto, né? Não fica restrito apenas a questões periciais, né? Não, é um campo muito grande, mas ainda pouco explorado. Então, as empresas ainda não têm tanta consciência da importância, e até os próprios advogados e juízes estão agora conhecendo esse trabalho, né? Então, às vezes eu visito alguns juízes e eles me falam: nossa, mas eu não conhecia. Os próprios advogados: nossa, mas isso vai me ajudar muito, eu não sabia que tinha um profissional específico para fazer isso, para me ajudar a fazer os quesitos, para me ajudar a montar esse processo, né? Então, é uma área ainda pouco explorada. Então, vamos pegar essa área pouco explorada. Hoje em dia, o que o pessoal mais chama o fisioterapeuta perito, né? Em quais momentos o fisioterapeuta perito ele é mais nomeado, mais chamado pela Justiça Trabalhista? Tem algum ponto específico, assim, algum caso específico ou não? Em geral, na Justiça Trabalhista e na Previdenciária, que são as duas frentes que causam maior problema para o judiciário, né? Então, é onde o fisioterapeuta é mais requisitado, para que a gente possa fazer esse laudo e ajudar o juiz a ter essa visão de como está realmente a incapacidade dessa pessoa, né? Até onde ela precisa ser aposentada, até onde aquela empresa é responsável, porque às vezes a pessoa entra aí numa ação trabalhista, mas aquela empresa não tem culpa. Às vezes o trabalho que ela faz na empresa não leva àquela lesão, o que leva é o que ela faz lá de final de semana. Então aí é onde mais o fisioterapeuta é requisitado, na trabalhista e na previdenciária. E ao contrário, quando é que a empresa ou então o funcionário pode requisitar ali o perito? Em que circunstâncias, em que momentos? Tem alguns casos específicos também ou não? Tem. A empresa pode requisitar quando um funcionário entra contra ela e ela sabe que aquele funcionário não tem aquela lesão naquele trabalho, então ela pode requisitar para a defesa. De repente, no final de semana, que ele tem o futebolzinho dele. Não, às vezes nem é o futebol de final de semana, né? Às vezes é o ganho extra, né? Então, aquela mulher que fica lá fazendo bolo no final de semana e tem um problema de ombro lá, de tanto bater a massa do bolo. E, na verdade, lá na empresa, ela não trabalha com nada que sobrecarrega o ombro. Então, a empresa chama o fisioterapeuta justamente para o contrário, para ele defender, né? Para ele mostrar que não, o serviço que ela faz aqui na minha empresa não causa essa lesão. O que causou né? Foi a vida fora dela e não o que ela faz aqui. Então, é uma outra opção também. Isso é muito comum, Renata? Acontece muito? Acontece. Acontece. Pessoa que acaba tendo um segundo emprego aí para completar a renda, né? Hoje em dia as pessoas sempre precisam de uma complementação de renda, né? Hoje em dia é muito comum, principalmente as mulheres terem 2, 3 jornadas de trabalho, né? E aí às vezes não é o trabalho que ela é, o trabalho formal dela, né? Que realmente causou a lesão dela, né? Sim. E é complicado, né? Situação difícil, né? É complicado. Porque e as pessoas precisam, né? Não tem o que fazer, né? Tem que correr atrás, né? É muito difícil, realmente é uma situação difícil para a pessoa que precisa, né? Sim, né? Sim. E também não é justo a empresa ser responsabilizada, sendo que não é, né? Então fica bem complicado, assim. Eu vejo muita gente reclamando, principalmente do INSS, né? O que tem de reclamação, eu tenho alguns grupos de WhatsApp aqui, então todo mundo tem o meu telefone, né? O que pessoas me mandam: Antônio Cláudio, olha, o INSS negou aí o meu pedido. Ontem mesmo eu recebi uma mensagem de uma pessoa que sofreu um derrame no joelho, né? E ela disse que o INSS negou o pedido dela, né? Então ela estava até passando uma dificuldade.
Eu fico imaginando como é que se nega um pedido desse, né, para a pessoa, né? Mas vem muito nessa questão que você falou, depende do que ela fazia, né? Sim, tem alguns casos também que a pessoa, às vezes, ela entra com o pedido do INSS, só que, na verdade, o que ela tem não limita o trabalho que ela faz. Então, essa é uma outra questão que precisa ser estudada. Então, por exemplo, você, na sua profissão, se você machucar o tornozelo, não trabalha a trabalhar. Entendeu? E às vezes a pessoa pega, ela tem uma lesão que não é incapacitante para aquele trabalho, né? Então é uma outra situação que precisa ser analisada. Então, às vezes, o INSS negou, mas peraí, a sua lesão incapacita para o trabalho que você faz? Então, às vezes o pessoal com o INSS, né? Sem às vezes ele ter realmente a culpa, né? Não entende muito. Letícia, tem alguma lei, alguma norma que está previsto realmente ali que o fisioterapeuta ele pode ser um perito judicial? Existe isso na legislação? Porque você falou agora há pouco que tem juízes, advogados que meio que desconhecem isso. E no Brasil a gente sabe como é que funciona a lei, né? Cada dia aparece uma diferente, né? Isso está na lei? Sim, a profissão do fisioterapeuta como perito, não só do fisioterapeuta, como outras áreas também, como o químico, como o farmacêutico, como o fonoaudiólogo, são previstos em leis, sim. Existem leis que amparam esses profissionais. É que o pessoal no Brasil tem o hábito da perícia médica, né? Então, as pessoas não desconhecem outros, ou a perícia médica, a perícia contábil também é muito usada no Brasil, né? Que são as que o pessoal mais usa, mais conhece. Mas todas essas profissões que são regulamentadas pelos seus conselhos de classe têm esse respaldo jurídico. E no caso específico da fisioterapia, existem resoluções do CREFITO, do COFITO, também amparando os profissionais para essa profissão. Inclusive agora, recentemente, por esses dias aí, teve uma questão que envolvia um perito e um médico, né, que eles entraram em discordância aí numa perícia e entraram-se judicialmente quanto a isso, e realmente o fisioterapeuta ganhou essa causa, né, por conta disso, porque existe esse respaldo. Legal, muito bom saber disso. Eu realmente desconheci, eu acho que grande parte da população, sim, né? Grande parte. Tem juízes e doutores, aí, advogados que não sabem, né? Imagina a população em comum, né? Às vezes fica... Sim, e para os juízes e para os advogados é um auxílio muito grande para o trabalho deles, né? E eles ainda não conhecem tanto. É uma profissão ainda que está engatinhando aí no Brasil. Mas que tem muito a crescer. Sim. Olha, adorei o bate-papo, viu, Renata? Obrigado pelo também. Espero que logo você volte aqui para a gente aprofundar ainda mais nesse assunto, que eu vi que tem muito para a gente conversar, né? Dá para a gente aprofundar. Tem muita coisa. Claro, estou à disposição. Muito obrigada, te agradeço o espaço e precisando de alguma coisa, estamos à disposição. Obrigada. Valeu. Um abraço, tudo de bom. Tchau, obrigada. Expresso Cast. Aqui na Droga Nossa tem farmácia popular. Vem pra cá, vem pra cá. Vem na Droga Nossa economizar. Vem pra cá. Entrega em sua casa e aceita o seu cartão. Droga Nossa é a melhor opção. Droga Nossa, na Cardeal Carmelo 284 e na Avenida Deputado Humberto de Almeida 26. Disque entregas 3555-1606. Droga Nossa. A Fisiofran renova sua marca em comemoração aos seus 17 anos. A nova identidade visual traz um círculo com duas linhas que formam o F de Fisiofran. O círculo representa a bola suíça, elemento marcante da fisioterapia e do Pilates. As duas linhas que correm lado a lado fazem alusão ao acompanhamento cuidadoso dos profissionais com seus alunos e também o processo rumo aos resultados. O conjunto de símbolos traduz a superação, melhorias na saúde e qualidade de vida e os esforços de quem busca dar a volta por cima. Um conceito, uma nova marca para quem está há 17 anos fazendo sempre o melhor para você.
Fisiofran, Fisioterapia e Pilates. E assim vamos encerrando a edição de hoje do nosso Expresso Cast. Meu muito obrigado a você que acompanhou esse bate-papo com a doutora Renata Gonçalves. Acho que foi um bate-papo esclarecedor, um bate-papo interessante, que tirou dúvidas de muitas pessoas. Mas se você tem mais alguma dúvida, faz o seguinte, deixa aqui nos comentários do vídeo. A gente convida a doutora Renata novamente para participar aqui do programa. Ok? Um grande abraço a você, fique com Deus e até o nosso próximo Expresso Cast.